Vamos chegando, gente. A gente tem mais um momento de reflexão. Laura, Deus abençoe, filha. Mais uma vez, estamos aqui. Mais um dia. Um momento de oração. Reflexões da Páscoa. Estamos aí na semana da Páscoa e queremos trazer uma reflexão mais uma vez nessa quarta-feira para você. Se você puder, convida alguém aí para assistir. Compartilhe a palavra, compartilhe esse momento de reflexão. Ainda que seja 30 minutos, 40 minutos, mas são momentos preciosos nesse tempo de tanta turbulência, né? De tantas preocupações. Nós não podemos deixar de fazer menção àquilo que é mais importante. Não deixar que o nosso foco se perca daquilo que é essencial para nós. Temos uma aliança com o Senhor. O nosso desejo não seja errar outra vez, permanecer no erro. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos uma outra vida. Aleluia. Paulo Maurício, Deus abençoe, filho, sua casa, sua família, mais uma vez, por estar conosco aqui nesse momento de reflexão e oração. A paz, Felipe. A paz, Paulo. Deus abençoe. Um abraço na família aí. Meu pecado deixou lá na cruz, o seu também, cravado no madeiro.
para termos uma nova vida, na segurança de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia nisso, fortaleça-se nisso. E nessa semana de Páscoa, nós possamos relembrar todas as promessas que nós temos cumpridas em Cristo. Cumpridas em Cristo. Amém. Deus abençoe. Estava tocando essa música aí, né? Que a gente pode meditar que a Páscoa nos traz esse sentimento de vitória, de sermos mais que vencedores em Cristo, de sabermos que nós fomos recebidos por Deus, aceitos pelo Pai e gozando da sua misericórdia sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E é isso que nos sustenta nesses dias tão difíceis. Saber que o Deus que foi capaz de entregar o único Filho dele na cruz do Calvário, o que Ele não é capaz de fazer por nós hoje, olhando as nossas limitações, olhando as nossas necessidades, olhando as nossas fraquezas. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não conheça na tua vida e na minha vida. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe até onde nós podemos suportar. E Ele está conosco para nos dar força diante das adversidades da vida. Mas hoje nós vamos refletir em algo muito maravilhoso nesta quarta-feira, né? Como eu falei, nós estamos assim tentando trazer uma meditação dentro daquilo que foi a última semana de Jesus com os seus discípulos e dentro de cada dia trazermos uma lição daquilo que Ele viveu nessa última semana com os discípulos, com o povo, e aquilo que Ele deixou como ensinamento, né? Não somente olharmos para aquilo que é o auge da Páscoa, que é a entrega dele, que é a morte dele na cruz, a crucificação e a ressurreição, mas também tomarmos esse momento como um todo e aprender com Jesus nesses momentos que antecederam, na verdade, a crucificação. E hoje nós vamos meditar em algo muito bonito que está nesse contexto dos últimos dias que Jesus viveu. E esteve entre nós, esteve entre os seus discípulos, e nós vamos meditar em mais uma lição muito bonita para a nossa vida hoje. E eu creio que Deus quer falar ao nosso coração. Antes eu quero orar por você, pela sua família, agradecer por você estar aí conectado, né? Estar conosco aqui nesta quarta-feira. Nós vamos ser breves, não vai demorar muito, mas será algo que Deus vai tratar o nosso coração aqui como uma injeção, como um fortalecimento da parte dele para a nossa vida. Então vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, primeiro eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos, mesmo estando privados aí de muita coisa, de sairmos da nossa casa, de podermos estar visitando os irmãos, nós podemos nos aproximar a eles por esse meio de comunicação. Senhor, muito obrigado porque Tu tem nos olhado para nós e tem nos ensinado a valorizar o tempo. Senhor, estamos dentro de casa e às vezes com tanto tempo e precisamos, Pai, ó Pai querido, realmente remir o tempo, porque os dias são maus. De forma que nós possamos nos colocar diariamente diante do Senhor, da Tua palavra, da revelação da Tua vontade. Eu te agradeço pelos irmãos que estão aí já conectados, aqueles que porventura vão entrar para poder ouvir a palavra, aqueles que não poderão também. Eu peço a Tua bênção sobre cada um deles. Peço, Senhor, que Tu esteja visitando cada casa agora, cada família. Tu conhece a realidade de cada um nesses dias. E eu rogo a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ouvintes, aqueles que têm compartilhado comigo as palavras, têm ouvido e têm também, Deus, estado presente aí orando pela minha vida, pela minha família. Eu oro pela vida de cada um também, Senhor, em nome de Jesus. Toma a Tua igreja. Toma os Teus filhos espalhados na face da terra. Visita o Teu povo, Senhor. Visita o Teu povo nesses dias. Que sejam dias em que o Senhor nos fortaleça, em que o Senhor nos molde, em que o Senhor nos prepare cada dia mais para estarmos vigilantes com relação ao que há de acontecer.
Fica conosco, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos esse momento de reflexão para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ó Nelma, a paz do Senhor, ó Nelma. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá bom? Mais uma vez está presente aí para nós refletirmos na palavra do Senhor. A gente não vai ficar esperando as pessoas entrarem, não. Eu sou muito assim, acho que eu não sei nem fazer esse negócio de live. Que eu trato como se fosse um culto, tem a hora ali, a gente vai falando, quem está presente a gente vai compartilhando, e aqueles que forem chegando a gente vai compartilhando a palavra, né? E hoje, como é proposta do nosso coração, mais uma vez, a gente vai tentar compartilhar rapidamente, em alguns minutos, como foi lá a quarta-feira, há 2000 anos atrás de Jesus, o que ele enfrentou, o que ele viveu e o que ele ensinou nesse dia de quarta-feira. Nós estamos numa progressão, dia após dia, até a crucificação ali, até chegar na sexta-feira, e a gente está aqui compartilhando o que Jesus viveu e o que ele ensinou nessa semana, né? Nós estamos abordando o Evangelho de Marcos, porque entendemos que dos evangelhos, dos 4 evangelhos, principalmente dos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, é o que traz esses acontecimentos em maior ordem cronológica, em melhor ordem cronológica, que é um acontecimento após o outro. Já nos outros evangelhos, como Marcos, como Mateus e Lucas, os acontecimentos estão separados um do outro. Marcos parece que se preocupou um pouquinho a juntar isso dentro de uma ordem mais cronológica. Nós não estamos aqui fazendo nenhum estudo teológico, a gente está fazendo uma reflexão dentro de alguns ensinamentos que Jesus deixou nesta semana de Páscoa. Não estamos adorando a semana de Páscoa, adorando os dias, a gente adora o Senhor. A gente está avaliando biblicamente os ensinamentos de Jesus antes dele realmente se entregar para ser crucificado. Porque ninguém matou Jesus, tá? Ele se entregou. Ninguém prendeu no sentido de ter capturado Jesus como se ele não pudesse, com o poder da sua palavra, com o poder da sua autoridade, realmente aniquilar todas as pessoas e paralisar todo feito contra ele. Não. Na verdade, ele se entregou por nós. Foi uma entrega. Jesus se entregou em nosso lugar. Então é isso que nós temos que ter em mente e aprender com Jesus algumas lições maravilhosas para a nossa vida. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, lá no livro de Marcos, no capítulo 14, tá? Esse vai ser o capítulo de meditação nessa noite, rapidamente. Ontem nós vimos o capítulo 12 e 13, né? Algumas colocações, falamos ontem principalmente sobre o poder da fé e a necessidade do perdão e a necessidade do amor, né? Que são mensagens da Páscoa. Perdão e amor está dentro do contexto pascual. E crer também, fé. Só pela fé nós podemos crer que Jesus foi à cruz e pagou um preço por mim e por você. Pela fé na palavra, no que está escrito, porque nós não estávamos lá, não vimos nada, mas cremos pela fé que em nosso coração foi plantado e pelo que está registrado na Escritura Sagrada. Nós cremos no feito daquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Então Marcos, lá no capítulo 14, eu quero compartilhar com você essa leitura, que diz assim: Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim prender e condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que contanto que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Verso 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de certo homem, conhecido como Pedro o leproso, achegou-se a ele uma mulher, portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro,
derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indagaram-se alguns dos presentes e a criticaram entre si. Para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudá-lo todas as vezes que desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo será também proclamado a obra que essa mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram em lhe pagar algum dinheiro. E por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Esse é um texto, capítulo 14, verso de 1 a 9, que vai narrar um momento muito interessante na quarta-feira que Jesus viveu lá há 2000 anos atrás. E 2 episódios aqui interessantes que eu quero narrar com você e a gente fechar aqui uma reflexão e um ensinamento para a nossa vida hoje. Primeira coisa que nós estamos aqui vendo no início do capítulo 14, uma trama dos principais sacerdotes e dos mestres da lei para pegar Jesus em algum erro, prendê-lo e levá-lo à morte. Essa era a trama que está sendo aqui arquitetada por esses líderes religiosos. Mas no finalzinho do capítulo 13, Jesus está dando uma palavra para os seus discípulos e para aqueles que estavam ouvindo com relação à vigilância. Porque no capítulo 13, lá no final do capítulo 13, Jesus trata dos últimos tempos, do que aconteceria, do que antecederia os últimos tempos. Quais os sinais haveriam? Nós chamamos aqui, na verdade, a partir do verso 32, né? O sermão, na verdade, que é o sermão escatológico de Jesus, onde ele vai tratar o que vai acontecer, que vai anteceder ao final dos tempos. E Jesus termina o capítulo 13 com uma exortação à vigilância. Lá no verso 37, ele diz assim: o que vos tenho dito, proclama a todos, vigiai. O que ele disse? Se você pegar o capítulo 13, vai ver que Deus vai dizer que aquele dia, hora e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quanto será o tempo. E é como um homem que viaja para outro país, deixando sua casa encarregada para um dos seus servos das suas tarefas, e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar o galo, ou mesmo ao raiar do dia. E aí Jesus está falando em relação à vinda dele para buscar a igreja, o regresso dele na sua segunda vinda e a necessidade de vigilância. Nós já estamos vivendo aí o princípio das dores, com tudo que tem acontecido no mundo inteiro. Essa própria pandemia é um sinal e é uma evidência do cumprimento da palavra, de coisas horríveis que nós veríamos acontecer, coisas espantosas estão acontecendo, e Jesus nos adverte: vigiai. Estejam vigiando. Então ele termina esse discurso e ele volta para Betânia. Ele está em Jerusalém, terminou ali,
nesse momento do sermão escatológico, ele volta para Betânia. E o capítulo 14 já começa na quarta-feira, onde Jesus começa ali com essa arquitetação de um plano para poder botar Jesus, de repente, numa situação difícil e prender Jesus, os principais religiosos. E há uma coisa interessante aqui, que está no texto, que aqueles religiosos estão preocupados com a Páscoa, né, com a festa da Páscoa. Eles queriam tramar um plano para prender Jesus e levá-lo à condenação e à morte, mas eles estavam assim preocupados, e estavam aqui no verso de número 2 do capítulo 14, estavam confabulando, dizendo assim: entretanto, comentavam, que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue, para que não haja tumulto, né? Até uma boa palavra para hoje, né? Nós estamos recebendo aí orientação das autoridades para não criar tumulto na rua, por causa do coronavírus aí. Lá também havia uma preocupação das autoridades de não criar tumulto em relação ao povo, porque todo o povo estava simpatizado com Jesus e com o que ele estava fazendo, com a sua mensagem. E é uma curiosidade, lá naquele tempo em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, se concentravam em Jerusalém aproximadamente quase 3 milhões de pessoas iam para Jerusalém para a celebração. Imagine, 3 milhões de pessoas. E eles estão preocupados que a gente não faça esse plano durante a festa, porque senão a gente vai ter problema, vai ter arruaça, vai ter bagunça, vai ter tumulto, porque as pessoas que são a favor de Jesus vão reivindicar. E a cidade estaria cheia, quase 3 milhões de pessoas. Considerando que a cidade de Jerusalém, a quantidade média de habitantes ali era de 50 mil habitantes na cidade de Jerusalém, que moravam ali. O restante vinha de fora para a celebração da Páscoa. Então era uma ocasião que estava acontecendo ímpar, a festa da Páscoa era celebrada de uma forma muito tremenda e eles estavam preocupados com isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, é para o desenrolar, o que vem depois. O que vem depois da trama aqui dos principais sacerdotes e dos mestres da lei? Vem o momento que Marcos vai revelar aonde Jesus está e o que vai acontecer naquela quarta-feira que Jesus está vivendo. E que vai nos trazer uma grande lição. A base da nossa reflexão está nesses versos de 3 até o verso 11. E o que eu quero trabalhar com você é qual o valor que Jesus tem para você. Qual é o valor que o Filho de Deus, que entregou a vida dele por você, tem na sua vida? E é isso que vai revelar esse texto aqui. Ele fala que Jesus estava na casa de um homem chamado Pedro o leproso. Diz aqui o texto: e estando Jesus em Betânia, ele não saiu de Betânia na quarta-feira, como nos outros dias, saiu para ir a Jerusalém. Ele estava em Betânia. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, ele estava à mesa, talvez com seus discípulos e com aquele homem chamado de Pedro o leproso. Esse nome associado com relação a um homem que havia tido a doença da lepra e havia sido curado, provavelmente curado por Jesus, estava levando esse nome de associação, Pedro o leproso, não porque ele era, mas porque ele havia sido leproso e Jesus o havia curado e agora estava na casa dele, estava à mesa com ele, celebrando, festejando, ensinando, né, ministrando ali sobre eles. E diz que esse homem está lá com os seus discípulos, os discípulos de Jesus e esse homem, e de repente uma mulher chega naquele encontro e naquela casa. Ela chega, talvez ninguém estivesse esperando, com certeza, a presença de uma mulher naquele momento ali. Ela chega, e diz o texto aqui, com um vaso de alabastro, né? O vaso de alabastro era um vaso preparado para colocar finas iguarias, coisas valiosas, um vaso selecionado para colocar algo precioso. E ela chega com esse vaso de alabastro contendo uma especiaria muito fina e valorosa, nardo puro. Nardo puro era um perfume extraído de uma planta e que era um perfume caríssimo. E essa mulher chega com essa iguaria
naquele vaso de alabastro. Jesus está à mesa inclinado e essa mulher vai chegar, vai quebrar o vaso e vai derramar todo o perfume precioso sobre Jesus e vai começar ali a ungir Jesus. É algo maravilhoso. Todos que estão à mesa com Jesus se espantam. Todos que estão à mesa com Jesus ficam admirados com a atitude daquela mulher. Essa mulher, na verdade, aqui no texto não diz o seu nome, mas ela é revelada lá em João, lá no capítulo 12 de João, verso 3. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. É aquela mulher que quando Jesus foi à casa de Maria e Marta, lá o seu amigo Lázaro, é aquela mulher que ficou aos pés de Jesus bebendo do seu ensinamento, enquanto Marta estava agitada, estava ali nos seus afazeres, e Maria estava aos pés de Jesus bebendo daquilo que Jesus podia lhe dar. Leia a paz do Senhor. E diz o texto aqui, querido, nesse contexto, que todos ficaram admirados e começaram a questionar a atitude daquela mulher. Começaram a dizer, como é que essa mulher pode fazer uma coisa dessa? Como é que essa mulher pode cometer um absurdo desse? Isso que ela está fazendo é um absurdo. Esse perfume, essa especiaria tem um preço inestimável. Eles vão dizer assim, questionando a mulher, essa especiaria que ela está derramando poderia ser vendida por 300 denários. E o que nós arrecadássemos ali, daríamos aos pobres. Que absurdo que ela está fazendo. Que desperdício é esse que essa mulher está realizando? Sabe o que é 300 denários, querido? Naquela época, era 1 ano de salário de um soldado romano. Imagine aí que o salário de um soldado, vamos imaginar por hoje, o salário de um soldado romano fosse um salário mínimo. Então é 1 ano de salário mínimo que aquela mulher despejou sobre Jesus. É isso que eles estão indagando aqui. Poxa, Jesus, que desperdício é esse que essa mulher fez? E é algo interessante e é uma lição valorosa para nós em relação à Páscoa. Nesse texto que nós, como filhos de Deus, precisamos trazer para dentro do nosso coração todos os dias. Passando por situações difíceis ou não, nós precisamos trazer essa lição para nós. Sabe? O questionamento daqueles homens foi interrompido por Jesus. E Jesus valorizou a atitude daquela mulher. Valorizou o coração daquela mulher. Valorizou a gratidão daquela mulher que era Maria. Você sabe muito bem a história de Lázaro. Que quando Jesus veio e já estava ele morto há 4 dias, era o irmão de Maria, irmão de Marta, e Jesus realiza a ressurreição de Lázaro. Você imagine o coração dessa mulher em que o seu irmão estava morto e ele viu o mestre que tanto amava essa família ressuscitando seu irmão da morte. E a ressurreição, na verdade, eu quero fazer um link aqui, a ressurreição de Lázaro, ela pode ser entendida por nós como um ensinamento e um acontecimento que aponta para o feito maior da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus em prol da nossa vida, para que eu e você também tenhamos vida eterna. Na verdade, ressuscitar Lázaro da morte também, Jesus lá nas palavras vai dizer, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. São essas palavras que Jesus diz para Maria e para Marta ali diante do túmulo, que recaem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Hoje você está na semana da Páscoa. E sabe o que representa a semana da Páscoa? Querido, a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus venceu a morte por mim e por você. Então essa mesma alegria que Maria sentia, e com essa alegria, ela não mede esforços, ela não mede e não calcula o valor dos bens materiais, ela chega ali com aquele perfume puro, de nardo puro, e ela não quer saber quanto ele vale.
ela quer saber qual é o valor que Jesus tem para ela. E ela consegue derramar aquilo de tanto valor diante de Jesus e começa a ungí-lo e depois com os seus cabelos enxugar os seus pés. E ela faz ali, Jesus vai dizer assim, olha essa mulher, ele vai dizer no verso 6, deixe-a em paz, ordenou-lhe Jesus, porque causais problemas a essa mulher, ela realizou uma boa ministração para comigo. Ela ministrou sobre a minha vida. Ela realizou uma ministração de preparação. Jesus está aqui falando da sua morte também. Ela, na verdade, está preparando o meu corpo já antes da morte para o sepultamento. Porque daqui a pouco eu vou estar sendo morto por vocês. E ela está aqui com essa atitude, declarando com a sua vida, declarando com o seu desprendimento do materialismo, o que tem valor na vida dela. O que é mais valoroso na vida dela. E o que há de mais valoroso na vida dela sou eu. Ela tem gratidão no seu coração pelo que eu fiz a ela e o que eu vou fazer ainda por toda a humanidade. E esse texto, quando eu estava lendo, o que aconteceu na semana da Páscoa, traz um ensinamento para nós pensarmos um pouco. Qual tem sido o valor? Qual tem sido o valor que nós temos dado ao Senhor? Qual tem sido o valor que o cristão hoje dá ao Senhor? Talvez a pandemia, talvez a tribulação, às vezes, nos tire a visão daquilo que tem mais valor na nossa vida. E nós centralizamos, às vezes, valor em tantas outras coisas. Quando a presença de Jesus, ela é, às vezes, desprezada por muitos. Sabe, é tempo de reflexão. Páscoa é tempo de reflexão. Qual é o valor que Jesus tem para você? Para Maria, valia muito mais do que 300 denários. Talvez se ela tivesse mais vasos de alabastro, ela derramaria mais sobre Jesus. Porque ela não estava preocupada com aquilo que valia o seu perfume que ela carregava. Sabe qual era a intenção de Maria? Eu preciso ungir Jesus. Ele ressuscitou meu irmão Lázaro na morte. E ele tem vida eterna. Ele é que tem o poder sobre a morte. Se tudo eu perder hoje, eu tenho a vida eterna nele. Você tem essa concepção hoje na sua vida? Se tudo você perder hoje, você tem o mais precioso, que é a vida eterna que ele conquistou na cruz por você. Sabe, querido, eu tenho nesses dias, eu tenho focado nisso como pastor, porque Deus tem colocado no meu coração falar de eternidade. Eu não quero ficar falando de morte. Eu não quero ficar falando que a epidemia vai durar quanto tempo. Eu quero falar o seguinte, nenhuma pandemia, nem qualquer coisa que possa se levantar no futuro, depois que passar tudo isso, poderá me afastar da eternidade. Há vida eterna em Cristo. Há vida gloriosa em Cristo. Há amor eterno em Cristo. Há suficiência. Há suficiência para as nossas emoções em Cristo. Tudo que nós precisamos, Cristo tem. E nós precisamos nos agarrar a Ele nesses dias. E assim como Maria fez, que você derrame o melhor diante do Senhor da tua vida. Não poupe o melhor do teu tempo, o melhor da tua adoração, o melhor da tua devoção. Sabe, aqueles homens estavam querendo até de repente colocar Jesus numa situação difícil, dizendo assim, Jesus, tu não está se preocupando com os pobres. Esse perfume, Jesus, poderia ser vendido e alimentar os pobres. Quantas famílias pobres poderiam ser alimentadas? Jesus vai dizer assim, olha, os pobres, vocês vão ter sempre com eles. A realidade da pobreza vai estar sempre diante de vocês e vocês vão poder assistir. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou me entregar por vocês. Qual é a expressão que vocês têm para mim? É como se eu tivesse... Essa mulher expressou tudo que estava no coração dela em relação à gratidão. Ela está me agradecendo pelo que eu fiz e o que eu ainda vou fazer na vida dela. E ela está dando o melhor, sem olhar o valor material que aquilo representa para a sociedade. Então eu queria dizer para você hoje, em poucas palavras, nessa reflexão de Páscoa. A Páscoa precisa trazer ao nosso entendimento que tem algo muito mais valioso e importante pelo qual nós temos que nos importar.
é o relacionamento com Jesus, que automaticamente vai desencadear um relacionamento com o próximo, porque eu digo para você que se você não ama Jesus de todo o teu coração, como nós falamos ontem em relação ao amor, amarás o Senhor teu Deus de todas as tua força, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, para que então você também possa cumprir, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, querido, nós precisamos estar vivendo uma vida atrelada a Jesus nesses dias difíceis. Assim como ele termina o capítulo 13 falando, vigiai, porque você não sabe nem a hora nem o dia que vai acontecer a vinda do Filho de Deus. Nós sabemos que coisas acontecerão que antecederão. Isso que ele fala no sermão escatológico de Jesus, no capítulo 13. Está tudo dentro do contexto da Páscoa, preparando o coração do povo, porque ele vai, mas ele volta. E ele vai voltar e ele deixa o exemplo que é como um dono da sua casa que sai e deixa a sua casa com os seus servos e não avisa quando vai voltar. Jesus foi e deixou a igreja, deixou o reino dele instalado. Mas nós não sabemos quando será a hora nem o dia. Ele fala que nem os anjos sabem. Então, querido, vigiai. E eu entendo que a melhor forma de nós vigiarmos hoje é nós mantermos um relacionamento com Jesus de intensidade, valorizando tudo o que ele tem nos ensinado, valorizando a presença dele na nossa vida. E não é fácil, querido, diante das propostas do mundo, mas é necessário. Maria deu esse ensinamento para os discípulos. Maria ensinou com a sua vida. O quanto você hoje está disposto a entregar diante de Jesus, que você considera com tanto valor na sua vida? O que tem tanto valor para você hoje? Posso te dizer uma coisa. Se o que você tem e considera com muito valor está ocupando um lugar mais valioso do que Jesus na sua vida, você está também como os discípulos, não entendendo que a prioridade é Jesus. A prioridade é Cristo. Nada é mais importante do que Jesus. E esse é o ensinamento da quarta-feira de Páscoa. A Páscoa nos ensina que existe alguém chamado Jesus que veio, se entregou por nós, nos ensinou, nos salvou, e ele precisa ocupar o principal lugar no nosso coração, e nós precisamos ser gratos a Deus por Jesus. Eu quero te perguntar uma coisa no meio dessa correria toda de pandemia para lá e para cá, de limitação de sair de casa, de tanta coisa acontecendo, de preocupação com a crise financeira. Você tem lembrado de render graças ao Senhor por Jesus? Porque Maria fez isso. Quando ela chega naquela casa onde os homens estão reunidos à mesa, ela quebra o vaso de alabastro com nardo puro. Ela derrama 300 denários através daquele vaso diante de Jesus, nos pés de Jesus, e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela demonstra, Senhor, nada tem mais valor na minha vida do que a Ti. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és a única solução. Tu és a salvação do mundo. Tu és aquele que, Senhor, me apacentou. Quando meu irmão estava morto, já há 4 dias, Tu esteve comigo. E Tu ministrou o poder da ressurreição na vida do meu irmão. E Tu pregou para minha família que Tu iria voltar e que nós iríamos ressuscitar. Então não tem nada mais valioso do que isso, Jesus. E eu estou aqui com o meu coração derramado diante do Teu altar. Sabe? Esse texto, no tempo lá e no momento da Páscoa, revela essa lição para nós. E a pergunta fica: qual é o valor que Jesus tem para você? Qual é o valor do sacrifício dele na cruz do Calvário por você? Virão dias ainda mais difíceis, querido. Virão dias ainda mais difíceis.
mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que são nova criatura, aqueles que reconhecem o valor do que Jesus fez na cruz, vão experimentar um tempo de glória incomparável, que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Maria demonstrou com atitude o amor que ela tinha por Jesus. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas falam de amor a Cristo, mas não vivem o amor a Cristo. Não colocam Cristo em primeiro lugar na sua vida. Cristo apenas, para muitas pessoas, tem sido a válvula de escape. Eu busco quando eu estou no aperto. De repente eu estou buscando muito nesse momento de pandemia. Mas Cristo é para ser a nossa prioridade em todo o tempo, porque só Ele tem a vida eterna. Então nessa quarta-feira, em que Jesus está na casa lá, esteve na casa lá no passado, de Pedro o leproso, à mesa com aquele homem, e recebeu a ministração de Maria, e pôde nos dar uma lição de amor, pôde nos dar uma lição de devoção, uma lição de entrega, uma lição de dependência de Deus, porque alguém para jogar 300 denários no chão está dizendo assim: eu não dependo de mais ninguém, eu dependo dele. Eu poderia vender isso aqui e ter 1 ano de salário garantido, porque é o que valia 1 ano de salário de um soldado romano, mas eu dependo desse que tem a vida eterna. E eu tenho tanta alegria no meu coração que eu despejo tudo diante dele e eu vou ungí-lo. Eu quero aqui honrá-lo com tudo que eu tenho. Sabe, irmão, que hoje, em nome de Jesus, nós sejamos constrangidos pelo amor de Deus, constrangidos pelo que ele fez na cruz. Sabe, a festa, a celebração da Páscoa tem que constranger o nosso coração para a gente entender que a pessoa que é mais importante hoje na nossa vida é Cristo. Ninguém é mais importante do que Ele. E nada é mais importante do que Ele. Que você possa, nesses dias aí, até chegarmos lá no domingo, quando estaremos compartilhando o dia da ressurreição, estarem entendendo todo esse processo que Jesus viveu. E eu creio que tudo que Jesus viveu antes da crucificação é para preparar o nosso coração, para a gente entender como é que a gente tem que viver essa realidade da vida com Cristo, de que forma a gente tem que estar diante do Senhor. E é de todo o coração, como Maria fez. De todo o coração, como Maria fez. Não divida o teu coração na sua adoração, no seu louvor, na sua devoção com outra coisa. Eu tenho aprendido muita coisa nessa quarentena. É esses momentos agora, parar um tempo e dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero conversar contigo. Senhor, ministra o meu coração. Senhor, apacenta, me faz olhar para aquilo que é importante, Senhor. Diante de tanta coisa que tem sido dita, me faz olhar o que é primordial. Sabe, você pode fazer isso também hoje. Entenda uma coisa: o amor de Deus foi derramado por nós. O amor de Deus está disponível. O amor de Deus está disponível para você experimentar. Eu quero concluir essa palavra dizendo isso para você. Sabe, querido, o mais importante não é passarmos pela pandemia simplesmente e essas coisas acabarem, o sofrimento acabar. Nesse momento, o mais importante é a garantia de que o sofrimento vai acabar eternamente. E sabe quem é que pode dar a garantia de que o teu sofrimento vai acabar eternamente? Só Jesus Cristo. É só o que Ele fez na cruz que garante que o meu sofrimento tem fim para sempre. Para sempre. Não momentaneamente. Porque vem uma praga, depois vem outra, vem uma situação difícil aqui, outra ali, e a gente não para de ter situação difícil na nossa vida em nenhum momento da nossa trajetória aqui na Terra. Mas Jesus na cruz do Calvário está decretando as palavras que ele vai dizer lá. Tetelestai no grego quer dizer está consumado, está pago a dívida.
Está pago aquilo que sentenciava essas pessoas, os meus filhos, à morte. Está pago aquilo que foi colocado como débito lá no início no jardim, por causa do pecado. Agora eu estou pagando aqui na cruz, para que aquele que em mim crer, aquele que olhar para mim, aquele que me tiver com apreço, aquele que valorizar o que eu fiz e reconhecer o que eu fiz, tenha a vida eterna. Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida. Que Deus faça o teu coração arder nesses dias de Páscoa. Sabe, por um desejo de celebrar, por um desejo de agradecer. Tire palavras de gratidão. Ah, pastor, mas está difícil. Tire palavras de gratidão. Olhe para aquilo que tem mais valor para você. E o que tem mais valor para você é Jesus. Olhe para Ele e agradeça. Olhe para Ele e exalte o nome dEle. Olhe para Ele e derrame todo o teu coração na presença dEle. Sabe? Esse tempo está servindo para a gente entender o que tem mais valor para a gente. Em nome de Jesus. Maria fez isso através dessa atitude dela diante de Jesus. Depois você possa ler lá de novo, né? Marcos 14, de 1 a 9. E focar nesse acontecimento lá na semana da Páscoa. Jesus diz que, no finalzinho aqui, ao ouvirem a resposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar. Aliás, aqui não. Verso de número 9. Com toda certeza. Olha o que Jesus disse sobre Maria aqui. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou. E isso para que ela seja sempre lembrada. Jesus colocou um memorial eterno naquilo que Maria fez. O que essa mulher fez hoje aqui, diante de vocês, enquanto o evangelho for pregado, será lembrado. Ela deu o que ela tinha de tanto valor para dizer que aquilo que ela mais valorizava era a minha presença, era a minha salvação, era aquilo que eu fiz pela vida dela, pela sua família, e ela valorizou isso com uma atitude. Que hoje você possa também, nessa semana da Páscoa, valorizar tudo que Jesus fez por você. A Páscoa, ela aponta para o que Jesus fez. Não é para o que nós fazemos. Eu estou evidenciando aqui, na semana da Páscoa, o que Maria fez. Porque Jesus mesmo disse que ela seria testemunha. Essa mulher será lembrada. E eu estou lembrando dela aqui hoje, enquanto o evangelho for pregado. Porque Jesus olhou para o coração daquela mulher e disse: quanto amor envolvido tem nessa atitude dela me dar tanta honra. Tanta honra. O que Jesus tem feito por você? O que Jesus tem feito pela tua família? Pela tua casa? Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. De todo o teu coração. De todo o teu coração. Que Deus abençoe você. Tá bom? Eu quero te agradecer. A gente vai terminar aqui a live. Às 8 horas tem uma outra live da igreja que é com a juventude. Vou já fazer aqui um convite para você. 8 horas, porque eu vou encerrar mais cedo hoje. 8 horas tem uma live dos jovens, onde eles vão falar sobre o cristão e a pandemia. Se você quiser entrar lá e compartilhar com perguntas, com comentários, você pode entrar lá. A nossa igreja está assim, ela está se mobilizando nesse tempo de dificuldade para a gente estar perto um do outro pelo meio que nos resta, que é o meio de comunicação, respeitando tudo que está acontecendo no mundo, mas confiante no poder de Deus. A gente respeita as autoridades, respeita o próximo, né? Mas a gente não deixa de buscar e valorizar a presença de Deus. Estamos sempre diante do Senhor, orando um pelo outro, buscando na palavra, vivendo para Deus e entendendo que a nossa esperança está no Senhor. Então tudo isso a gente está fazendo aí. Daqui a pouco às 8 horas tem uma live da Juventude de Santíssimo, e você que está aí assistindo agora essa palavra aí é convidado também a entrar lá por esse mesmo canal e assistir, ou pelo Instagram da igreja, Instagram da Juventude, e assistir lá e participar. Eu quero ainda orar com você. Quero primeiro agradecer aqui, tá? Gilvandir Araújo, Deus abençoe a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Vânia Maia, Deus abençoe tua casa, tua família. Leia Santiago, Teresina Paura,
Deus abençoe a sua vida, querido. Em nome de Jesus, a graça de Deus sobre a tua casa. Eliette, a paz, querida. Deus abençoe a tua vida. Que bom que tem sido edificante para você e para sua casa. Vitor Hugo, Deus abençoe, Vitor Hugo. Graça de Deus sobre você, querido. Fael Silva. Fael, um abraço aí na Jéssica, nos filhos. Deus abençoe, viu? Nathalie Sarges. Deus abençoe. Vânia, falei. Leia. Juliana Junqueira. Deus abençoe. Onelma. Paulo Maurício. Deus abençoe. Laura Camacho. Deus abençoe. Todos vocês que estiveram conectados aí. Amanhã, quinta-feira, nós vamos refletir com mais uma porção daquilo que aconteceu na última semana de Jesus. Tá bom? Estamos caminhando nessa progressão. No mesmo horário, estaremos aqui compartilhando o que Deus tem para nós. Há lições maravilhosas para que a gente possa viver o cristianismo nesses dias tão difíceis. Mas Deus está conosco e tem nos dado vitória sobre vitória. Amém? Você crê nisso? Ele pagou o preço. Você é mais que vencedor, porque Ele já te deu vida eterna pelo que Ele fez por você naquela cruz. Isso é Páscoa, celebração de vida e libertação. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão, de meditação na Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra diz aqui, não foi palavra de homem nenhuma, foi de Jesus, que o testemunho de Maria, irmã de Marta e Lázaro, seria lembrado enquanto o Evangelho estivesse sendo pregado. E nós estamos aqui hoje em 2020, olhando a Tua Palavra e lembrando da atitude de Maria. Que Deus não poupou, que não se importou com aquilo que era valioso materialmente para ela, mas ela valorizou muito mais a Tua presença, valorizou muito mais a vida em Ti, aquele que pode dar a vida eterna. E ela derramou aquilo que era tão precioso aos olhos humanos. E ela não se importou e derramou diante do Senhor, honrando o Senhor. Senhor, que nós possamos aprender com essa atitude. Que a Páscoa para nós seja um momento de valorizarmos o que Jesus fez. E o que Ele fez é o que é mais importante. Não é o que os nossos governantes podem fazer, não é o que pode acontecer de melhor aqui nessa terra. A melhor coisa que nos aconteceu foi Jesus ter entregue a vida dele na cruz para nos garantir a eternidade, para nos garantir o fim de todo o sofrimento. Ah, Senhor, muito obrigado, porque os nossos sofrimentos terrenos têm os seus dias contados. Que nós possamos andar em vigilância, porque o Senhor está perto. Perto está o Senhor de vir e de buscar o teu povo. Que possamos vigiar e possamos valorizar o momento contigo, valorizar a salvação, valorizar, Deus, a tua expressão, a tua atitude de amor para conosco, mesmo não sendo nós merecedores, tu nos amou e nos salvou. Senhor, ministra sobre o coração do teu povo agora, dá um restante de noite na tua presença. Pedimos também, Senhor Deus, toma essa situação dessa pandemia, nós colocamos mais uma vez diante do Senhor, tu tens as palavras de vida, tu tens todo o poder para acabar a hora que tu quiser com tudo isso. Então nós descansamos em ti e pedimos a manifestação da tua glória, Senhor. Confiamos no Senhor e esperamos principalmente no Senhor e não no homem. Tu és o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, Senhor. Abençoe os meus irmãos, a casa de cada um, abençoe os profissionais da saúde que estão nos hospitais, que estão atendendo em todos os lugares do mundo, fazendo o trabalho nesta hora de assistência aos doentes. Senhor, aos policiais militares, bombeiros, Senhor Deus, aqueles que estão nas ruas, estão fazendo o seu trabalho, não podem estar em casa. Senhor, abençoa mais uma vez, abençoa o nosso país, os nossos governantes, os nossos ministros, o presidente do Brasil, Pai, os nossos governadores e prefeitos, cada um, para que haja, Deus, sabedoria vinda do céu para governar a nação nesse tempo tão difícil. É o que nós pedimos. Já te agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Amanhã nós temos aqui no mesmo horário esse encontro marcado. Fica na paz. Um abraço no teu
coração. Tá bom?